Acabou o Enem 2023. Você finiu o segundo dia de provas. E é por isso que eu tô aqui com esse timaço de professores do Descomplica pra gente comentar como foram as provas de ciências da natureza. Suspense! Márcia, química, como é que tava lá? Gente, é aquilo, né? Falou em ciências da natureza, o pessoal já treme, mas calma, relaxa. Foi o que a gente esperava, né? Nada assim que nos surpreendeu. A prova sempre muito bem contextualizada, sempre pegando os assuntos mais dentro de um contexto. Nada a mais, mas certas coisas a menos, hein? Ó, suspense, já já você vai saber o que deixou de cair em química. E, João, física, cara. Cara, a física não teve, de fato, muitas surpresas em termos de conteúdo. Caiu tudo que a gente já esperava, tudo que a gente estudou. Questões, inclusive, abordando temas específicos que a gente estudou, como indução eletromagnética de forno de indução, como interferência, quando a gente fala de desligar celular dentro do avião, são assuntos comentados em sala de aula durante essa semana. Algumas questões podem surpreender, e aí eu boto entre aspas, porque às vezes a gente não está familiarizado com aquele conteúdo, com aquele tema específico, aí acha que é coisa nova. O que não é, porque muitas vezes o Enem ele contextualiza e te dá meios necessários para você resolver a questão. Isso apareceu também. Ó, biologia eu gostei da prova, hein? Biologia eu gostei da prova. E, gente, quem assistiu o aulão, né? Teve aquela questãozinha da vacina de RNA mensageiro, que no aulão a resposta era a tradução, e o Enem trouxe a questão da vacina de RNA mensageiro com a tradução na resposta. Que isso? Então começou ontem. Isso Começou, quer ser não? oráculo. Oráculo. Mas, gente, a gente vai comentar já já mais coisas que eu sei que você tá aí curioso para saber da prova de ciência da natureza, né? Para relembrar como é que você foi. Mas antes disso, dá só 2 recados super importantes. Ó, o gabarito extra oficial do Descomplica já tá no ar. Aqui na descrição do vídeo, você tem o link pro nosso gabarito. Oh, mas não é só gabarito não, bebê. Não, não. Você vai botar ali as suas escolhas e vai ter uma TRI. TRzinha já ali, ó, 95% de eficácia, que já vai simular a sua nota para você já, ó, sonhar, acreditar no sonho de conseguir passar na faculdade que você quer. E além disso, tem mais coisa. Aqui na descrição, para aquela galera que, pô, tava fazendo mais de treineiro, sabe, e acha que o ano que vem vai ser o ano, aqui no link embaixo, você também vai ter, aqui embaixo na descrição, você vai ter o link para assinar os nossos planos Descomplica para 2024 com precinho de Black Friday. Só vi vantagem! E a prova de química também. Só viu vantagem ou tinha coisa ruim ali, Márcia? Ó, vi vantagem, vi vantagem. Tenho, assim, tô com bastante confiança que a galera vai ter feito uma prova excelente, porque vieram aqueles temas que a gente já estava achando que iam vir, sabe? Apareceu bastante coisa sobre química orgânica, como todo ano aparece. Apareceu bastante coisa com cálculos químicos, que também tem aparecido. Mas tem coisas que deram uma surpreendida, né? A gente tem questões, por exemplo, que até cobram aplicação de fórmula direta. Pegou, aplicou, resolveu e foi. O que não é tão comum, né? Às vezes a gente tem mais a pegada no contexto para ver o que é. Mas em relação ao conteúdo que cobrava, não surpreendeu. E assim, o que me admira nessa história toda são 2 pontos. Primeiro, em relação às reações orgânicas, porque normalmente vem pesado, vem aquela reação para tu interpretar, testar de um certo ponto. E não veio. Veio mais direta e mais relacionada à nomenclatura. Então, não veio aquele esquema reacional que normalmente vem. E o segundo ponto, que é a questão que eu acho que vai dar a BO, que é uma questão de estequiometria, mas que cobra limitante e excesso por gráfico. Nunca tinha visto, achei bem interessante, bem legal. Mas quando o professor acha legal, vocês já sabem, né? A treta vem aí. Mas caiu uma de isomeria, né? Caiu, eu vi ali, pá, caiu isomeria. Separação de mistura caiu? Não tinha, tu acredita? Né? Não cai, tinha né? separação de misturas. Então, como eu falei para vocês, não tinham coisas a mais do que a gente esperava, mas tinham coisas a menos, né? Eu senti falta da questão de separação de misturas, senti falta da questão de que envolvia as funções orgânicas mais diretamente, que também não tinha, apesar de estar num contexto, mas não sinto uma surpresa, sabe? Acho que vai dar bom.
E a gente também comentou, quando a gente chegou da prova, né? Falando, aquela questão era de biologia ou era de química? Aqui tinha, né, ali uma substância, um organoclorado, e perguntava em que secreção corpórea que você ia encontrar em uma maior quantidade. Né? A Marta falou, eu acho que é mais biologia, mas ele, pela química, ele ia enxergar a questão da polaridade. Sim, Mas mãozinhas dadas, né? mas pela biologia, né, como era uma substância, como o texto falava pouco polar, você tinha que ali na opção que tinha uma maior quantidade de gorduras, né? Lipídios são apolares, a gente fala isso em bioquímica, que era no leite materno. Sim, o que eu fiquei Gostou achando... aqui do leite A materno? referência. Beleza. Eu fiquei achando mais biologia porque justamente a parte química que você precisava estava no enunciado. Aí eu fiquei assim, ele dava a estrutura, dava para você interpretar, mas como o fundamental já estava ali, para mim direcionou mais para biologia, mas a gente deu mãozinha, né? Demos Maravilha. mãozinhas. Juntinho. Together. E aí agora vamos pensar na física, né? Como é que estava a física, Joãozinho? Então, a física, se a gente comparar com o ano passado, a minha percepção é de que ela foi um pouco mais fácil. Apesar da gente ter observado uma certa mudança na quantidade de conteúdo, né, abordado nas questões. Então, por exemplo, a eletrodinâmica, que em geral cai muito, dessa vez a gente teve uma questão só. Então, a gente teve aí uma redução na quantidade de questões de eletrodinâmica, abrindo espaço, por exemplo, para questões de cinemática, que esse ano foram 2, normalmente é uma só, e abrindo muito espaço também para a parte de termologia. Termologia que, em geral, e aí especificamente para essa prova, a gente vai falar aqui de calorimetria e termodinâmica, lembrando que a parte de termodinâmica também é muito vista em química, né? Então, pode ser que você se depare com a questão, você fica até em dúvida se é de física, se é de química, e pode ser resolvido pelos dois sem problema nenhum. Equação de Clapeyron você vê nas duas disciplinas. Então, é algo que você consegue aplicar. Eu acho que talvez a quantidade de questões de ondulatória foi algo assim que eu não esperava. 6 questões de um tema só é muita coisa, né? Então, quando a gente observa aí a quantidade de questões em média, lá por volta de 15, né? 15 aqui para cada um, quando você aborda 6 de um único tema, você está sendo direcionado, né, para um estudo maior naquela área. Algo que a gente fez. A gente fez isso essa semana. A gente falou bem de ondas, de fenômenos ondulatórios, que foram bastante abordados. Eu concordo contigo, assim, é óbvio que eu não sou de física, mas a gente sempre vê os professores de física chamando muita atenção para a ondulatória, e aí check, e a parte de eletrodinâmica que surpreendeu por ter caído menos, né? Menos do que o esperado. Sim. Maneiro. Biologia, eu gostei da prova. Tava fazendo também suspense, mas eu adorei a prova. Agora, deixando claro que, assim, eu acho que é muito de ciências da natureza isso. Né? A prova, ela é contextualizada, ela traz situações do cotidiano. E aí a pessoa pensa, eu já ouvi falar disso. Eu vou mandar bem, eu vou acertar a questão. Só que aí, às vezes, vem a moca. Às vezes vem a moca porque, embora seja uma questão contextualizada, ele precisa de conteúdos razoavelmente aprofundados para responder aquelas questões. E às vezes acha que é só interpretar, né? Sim, uma manda. observação quanto a isso, que muitos alunos me perguntam, João, você acha que vai cair mais questão de conta ou de conceito? Nessa prova vem bem dividido. Então, você tem ali por volta de 7, 8 questões de conceito e de conta. E as questões de conceito, elas não são puramente, né? Não é você interpretar o texto, é conceito mesmo. Tá uma prova cada vez mais conteudista. O Enem ele tem se direcionado para isso a cada ano. Então, é algo que a gente, de fato, esperava. Para vocês terem uma ideia, assim, de biologia, tinha questão que ele deveria saber que o acrossoma do espermatozoide rompe a corona radiata e a zona pelúcida do ovócito. Caiu o TPM. Eu cheguei aqui falando sobre isso. Inclusive. Caiu o TPM. Isso eu vi. E aí você pensa assim, TPM, né? Toda mulher vai acertar. Gente, a questão lá de TPM falava que a queda do estrogênio e progesterona ela ocorria devido à degeneração do folículo ovariano, do corpo lúteo, que é alguma coisa também um pouco mais específica. Então, alguns conteúdos específicos apareceram, mas, gente, a temática ambiental voltou com força. Né, voltou com força. Vamos salvar as abelhas, biorremediação, ciclo do nitrogênio, que a gente revisou também, sempre cai. Então, ela é previsível em alguns assuntos, mas, galera, conteúdo, né? Conteúdo, reprodução vegetal, tubo polínico, para mostrar que o Enem não é isso. Eu vou lá, vou interpretar e vou me dar bem. Não. Tem que estudar, tem que ralar e tem que ralar
forte, não é isso? Não tem jeito mais. Agora a gente tem que ficar atento com o conteúdo e menos tenso, talvez, com o contexto, porque é o que eu sempre falo, o contexto está ali, ele está posto, vai trazer para você. Não é uma coisa que você tem que necessariamente ter de bagagem. Então, você tem que ter a bagagem do conteúdo para compreender aquele contexto e aí sim responder o que está pedindo, né? É isso aí, gente. Maravilha. Esses foram os nossos comentários, as nossas impressões sobre a provinha de Ciências da Natureza. A gente espera de coração que você tenha ido bem, tenha conseguido. E agora eu vou chamar ela, sabe tudo de matemática, Maravilhosa. para dar as impressões para você da provinha de matemática. Vem! Chega aí, Gabi! Plantão de notícias. Acabou de acabar. O Enem 2023, né? A gente está vivendo aí o último dia de provas. Aproveitando aí a fala de Odinha, de Márcia e de João, nada de novo no reino do INEP. A gente viu hoje uma prova de matemática bem conteudista, tal qual as provas de naturais, como a galera já falou. Aquelas questões clássicas, né, que a gente já conhece. Então, tinha questão de geometria espacial? Tinha. Cone e cilindro. Tinha questão de estatística? Tinha. Média, mediana e moda. Tinha questão de probabilidade? Tinham 2 questões de probabilidade. Tinha questão de combinatória? Tinha. Com senha, né, que é aquela clássica de combinatória. Ou seja, a gente viu poucas novidades e, tal qual a Marcinha falou, a gente viu algumas questões ou sendo facilitadas ou desaparecendo. E aí eu falaria da questão de função trigonométrica, que apareceu num modelo bem semelhante a uma questão que já ocorreu antes, né, de uma roda gigante, e a tradução num gráfico. Eu vou continuar a falar dos detalhes da prova de matemática, mas eu preciso falar com você que está aí assistindo a gente e que já anotou, né, suas respostas. Enfim, tem o seu gabarito, né, um gabarito prévio. A gente está aqui no link, logo abaixo, oferecendo a oportunidade de você colocar as suas respostas num simulador de TRI. Ou seja, quando a gente pensa em Enem, contar acerto não é muito produtivo, não. Produtivo mesmo é a gente saber mais ou menos como que aquilo funciona nessa matriz de correção que a gente chama de TRI. Então, não percam a oportunidade, façam aí a correção de vocês para ter uma ideia da nota que vocês vão tirar na prova de hoje, beleza? Então, voltando a falar da matemática, né? A gente ontem falou, eu e Mauro, falamos sobre estatística, fizemos questão de média, de mediana, de moda, e hoje eu peguei a prova azul. Então, rolou na segunda questão uma questão de média, mediana e moda. Muita análise gráfica, ou seja, você precisa ter uma leitura matemática que extrapola os números por si só, né? Você precisa olhar para uma situação refletida através de um gráfico e traduzir aquilo em informações matemáticas. Deixa eu pensar o que mais. Tinha função? Tinha função. Tinha função quadrática, tinha função afim. Tinha uma questãozinha lá com log, que se vocês tivessem ali alguma dificuldade em manipular propriedades de log, talvez tivessem dificuldade em resolvê-las. Porém, eu confio que vocês fizeram aí boas aulas de logaritmo e que sabem aplicar propriedades operatórias de log. Tinha questão de juros compostos para retroceder dinheiro no tempo. Que mais, gente? Era uma prova imensa. Eu até já conversei com a galera antes de estar aqui com vocês. São 45 questões de matemática. É uma tarefa árdua, né? Resolver 45 questões de matemática. E alguns enunciados, eles não ajudavam, ou seja, enunciados longos, com muitas informações. A todo momento a gente tinha que ir e voltar naquele enunciado para poder pescar as informações que eram necessárias. Então, moral da história, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: não há nada de novo na prova de matemática do Enem de 2023. Ou seja, se não há nada de novo, fizemos uma preparação completamente coerente e compatível com o exame que a gente acabou de ver. Beleza? Então, voltem daqui a pouquinho. A gente está aqui dando plantão, mas a gente vai ter também hoje o gabarito, ou seja, gabarito comentado das questões do Enem, das provas de naturais e de matemática. E antes de me despedir, eu preciso falar 2 coisinhas para vocês. A primeira delas eu já disse, mas não custa repetir, né? Acessem o link que está aqui embaixo, o simulador de TRI. A gente está falando de uma avaliação que tem uma nota feita a partir de uma técnica que é uma técnica muito interessante,
interessante, mas que a gente precisa dar conta de descobrir que nota é essa. Então, para ter uma ideia de como vocês se saíram sem ficar contando acerto, no link abaixo vocês fazem a simulação do TRI na Desco, beleza? Fora isso, a segunda coisa é lembrar você que é treineiro, que aqui também tem um link para você adquirir os nossos planos para 2024, beleza? Então tá, é isso. Eu volto, hein? Até já!